Olá, pessoal, estamos de volta com mais um Fato Econômico, a economia além da conjuntura. E hoje, sexta-feira, dia 29 de novembro, vamos trazer aí para vocês informações com relação às análises aí do pacote de ajuste fiscal proposto pelo nosso governo, divulgado nessa semana. E já passo diretamente a palavra para você, Moisés. Certo, Lucas. Então, a nossa proposta hoje é essa, né? A gente vai elencar aí as medidas que foram divulgadas e fazer uma análise econômica sobre essas medidas. Até porque foram feitas, se tem muitas perguntas em relação a porquê, né? Que depois da divulgação desse pacote, o mercado financeiro, por exemplo, ficou bastante nervoso. E o que está acontecendo? Então, a nossa proposta hoje é essa. Eu vou passar para o André, que vai trazer, então, aí quais são as medidas que foram anunciadas e como que isso vai impactar, então, no nosso dia a dia. André. Então, vamos lá, Moisés e Lucas. A ideia, então, eu apresento as medidas e depois a gente volta para fazer uma explicação sucinta, uma a uma, tá? O objetivo desse pacote, ou desse conjunto de medidas econômicas do governo federal é de fazer uma economia em 2 anos de 70 bilhões de reais. E as principais medidas são as seguintes: isenção do imposto de renda. A faixa de isenção do imposto de renda foi aumentada para quem ganha até R$5.000 por mês. Lembrando que não tem reajuste da tabela do imposto de renda tem anos. O abono salarial está linkado com a questão do abono salarial, vai ser reduzido para quem ganha até R$2.640, com correção pela inflação nos próximos 2 anos. A terceira medida é a aposentadoria militar, né, que tem a instituição de uma idade mínima para os militares passarem para a reserva e limitar aquela transferência de aposentadoria para as pensões, para a esposa e para a filha que não é casada, assim por diante. Controle de fraudes, que é aperfeiçoar os mecanismos de controle de fraudes e distorções dos programas sociais. Bolsa Família, por exemplo. Tivemos deputados, políticos, servidores públicos recebendo Bolsa Família durante a pandemia. E o teto salarial do setor público, regulamentar um teto salarial do setor público para que não ganhe acima do presidente da República. Então, essas são as principais medidas. Vamos fazer um apanhado, uma discussão rápida, uma a uma. A isenção de imposto de renda. A faixa de isenção de imposto de renda foi aumentada para quem ganha até R$5.000 por mês. Moisés. Então, esse assunto é bem positivo, né? Essa medida é muito positiva, né? Porque o reajuste da tabela do imposto de renda, como tu disse no início, ela já está sendo discutida há muitos anos. E cada vez mais as pessoas que ganhavam menos estavam já chegando ali no limite que tinha que pagar imposto de renda. Então, essa medida ela é muito positiva e ela não vai ser implementada agora, de imediato, ela vai passar ainda pelo Congresso Nacional, mas é uma medida que ela vai fazer com que o governo deixe de arrecadar. E é justamente isso que fez com que o mercado financeiro ficou nervoso com essa medida. Porque apesar dela ser uma medida bastante positiva e esperada, inclusive ela melhora a vida do trabalhador, porque é mais receita no bolso do trabalhador, né? Só que daí o governo está abrindo mão de receitas. E o governo abrir mão de receitas neste momento não é positivo, porque a discussão é justamente o corte de gastos, né? E aí, por exemplo, quando você faz corte de gastos e quando o gasto está muito alto e você ainda abre mão de receita, então fica complicado, né? Então o mercado ele entendeu de forma de que o governo estava tomando uma medida mais política eleitoreira, né, do que uma política de corte de gastos, do que uma política fiscal, certo? Então por isso que o mercado ficou nervoso nessa questão. Lucas. Na verdade, especificamente sobre isso, né, Moisés, eu acho que eles tentaram meio que, numa linguagem simples, tentaram dar uma tapeada, né, para ficar mais ameno a medida de ajuste, né. Então, o mercado ficou bem decepcionado com essa atitude do governo, acabou, de certa forma, perdendo um pouco mais da credibilidade, né, e do efeito que deveria ter esse pacote de ajustes, né. Mas sim, concordo contigo e sim, isso seria algo muito positivo, só que eles erraram o timing do anúncio, né? Por mais que, sim, eles disseram que de acordo com o estudo que foi realizado e o método que vai ser implantado, isso vai se tornar um efeito neutro, né? Então, eles estão propondo, a princípio, que
a proposta de isentar quem ganha até 5 mil bruto por mês e taxar mais do que é taxado hoje quem ganha mais de 50 mil por mês, né, bruto. Então, segundo os estudos que eles estão justificando, a cobrança a mais de quem ganha além de 50 mil vai compensar a cobrança que não vai ser deixado de ser arrecadado com quem ganha menos de 5 mil, né? Então, a expectativa é de que esse efeito se anule, né? Mas só que não deveria ter sido anunciado isso agora em meio a toda essa confusão de que o governo está precisando limitar os gastos e cortar, aliás, e melhorar suas receitas, né? Então, como você mesmo comentou, ele está deixando de arrecadar um valor, né? Então, isso, de certa forma, iria piorar a situação. André. Ok, Lucas. Então, a segunda medida, que é o abono salarial, com a ideia de que o abono salarial vai ser reduzido para quem ganha até R$ 2.640, com correção pela inflação nos próximos anos, atrelada ainda à questão do reajuste salário mínimo de até 2,5%. Né? Como é que funciona isso? A medida do pacote de corte de gastos com relação ao salário mínimo é a proposta de que ele passe a ter ganho real, mas condicionado ao espaço do arcabouço, que vai ser entre 0,6% e 2,5%. Então, nessa proposta, garante que o aumento do salário vai ser um aumento real, mas vai ser sustentável dentro do orçamento da União. Né? Como é que é a regra atual? O crescimento pela inflação do ano passado, mais crescimento real igual ao PIB dos 2 anos anteriores. E nessa regra proposta, é manter a regra do crescimento real do PIB, mas a variação real estará limitada ao arcabouço fiscal, que vai ser entre 0,6% e 2,5%. Então, essa medida aí tem duas faces, né? Para quem recebe o abono salarial e para quem ganha o salário mínimo, é uma notícia negativa. Por quê? Porque vai limitar, vai diminuir o valor. Mas, em termos de corte de gastos, é uma notícia positiva. Principalmente porque um dos maiores gastos da União é com o pagamento do INSS. E a base do pagamento do INSS é o salário mínimo. Então, o governo limitando o valor do salário mínimo, limitando esse crescimento do salário mínimo, ele automaticamente está limitando o aumento da dívida pública. Faço das suas as minhas palavras, Moisés. Ok, então vamos lá. A terceira medida é fazer uma mexida ali com os militares, né, a aposentadoria do militar, com o objetivo de instituir uma idade mínima para os militares passarem para a reserva e limitar a transferência de pensões. A gente sabe que hoje, né, os militares entram para a reserva muito antes de 55 anos, né, aproximadamente, e tem ainda essa questão de transferir o soldo, né, do oficial assim que ele morre para a esposa e, consequentemente, para sua filha, se ela não for casada. Né? Isso incorre em gastos. Né? E essa medida do governo federal tem esse objetivo também, você dá uma mexida na aposentadoria, fazer com que ele fique mais tempo na ativa e reduz esses gastos obrigatórios ali com a aposentadoria dos militares. Tá? Moisés. Esse assunto aí, inclusive, pelo que a gente acompanhou, foi um dos motivos que essa divulgação demorou bastante, né? Porque se começou a fazer uma negociação com os militares para chegar nesse consenso. Mas é, mais uma vez, uma medida, né, de que para quem recebe, né, para quem tem expectativa, não sei como é que vai ser, quais são as regras, né, ela vai limitar os ganhos, né? Mas, em termos de corte de gastos, ela também é bastante positiva. Lembrando que esse pacote vai passar ainda pelo Congresso Nacional. Especificamente sobre essa questão dos militares, né, André, Moisés, o meu ponto de vista, isso pode ser uma opinião um pouco mais particular, mas eu sempre olhei isso como não tendo muita lógica, na verdade, essa questão da transferência de pensão, né, e querendo ou não, todo mundo que fica, digamos assim, a mulher perdeu o marido, ela vai receber uma pensão, né, de INSS. Só que quando você considera a faixa de valor que você pega, né, que é pago sobre uma pensão de militar, ela é muito acima do que
um salário mínimo, digamos assim, de pensão que é pago hoje, geralmente pelo INSS, né? Então, quando você tem essa transferência, por exemplo, para a pessoa que vai ficar sozinha e é por um período muito prolongado, isso acaba encarecendo demais, né, para as contas do governo. Né? Então, quando eles estão propondo agora que vão aumentar um pouco a idade para passar para a reserva, né, para a aposentadoria dos militares, isso vai já pegar uma margem grande, né, de tempo que eles estariam recebendo sem estar atuando, e aí teria que entrar outra pessoa no lugar dele, né, já recebendo, então seria uma duplicidade de pagamento, pagando aquele que está aposentado e pagando aquele que está substituindo, né, que é o que vai provavelmente dar um efeito, um plus, digamos assim, um efeito maior nesse resultado de menor gasto, né, nesse sentido. André. Ok. A outra medida é controle de fraudes, aperfeiçoar os mecanismos de controle de fraudes e distorções nos programas sociais, dentre eles o Bolsa Família, que é o mais conhecido. Então, a proposta é reforçar a fiscalização do benefício, restringir para municípios um percentual de famílias unipessoais acima do imposto de regulamento, né? Atualização obrigatória para cadastros desatualizados há 24 meses, biometria obrigatória para inscrição e atualização cadastral, e concessionárias de serviços públicos deverão disponibilizar informações de seus bancos de dados para viabilizar cruzamento de informações. É evitar mais ou menos aquilo que a gente viu durante a pandemia, pessoas que não precisavam ter aquele abono e acabaram recebendo abono. Né? É mais ou menos isso, né, Moisés? Exato, é mais uma medida, né, que se toma, que é uma medida necessária, inclusive. Essa questão de compliance é muito forte nas empresas, né, de justamente evitar fraudes, porque a fraude dá prejuízo. Imagina o governo, né, imagina todo o montante que tem aí para se pagar pensões, né, para se pagar pessoas que precisam receber esses valores por vários motivos que a Constituição permite, e aí o montante de fraude no Brasil inteiro deve ser bastante grande esse valor. Certamente é uma medida, né, que vai ajudar com certeza aí a fazer corte de gastos. O que me preocupa um pouco com relação a isso, tá, André e Moisés? A questão propriamente dita do próprio cadastro, de você manter as informações corretamente e atualizadas. E o porquê? A gente pode até dizer hoje, vamos usar um exemplo que pode não ter relação, mas para mim faz sentido. Um CRM de uma empresa, por exemplo. Você vai ter um banco de dados lá estruturado, muito completinho para você utilizar, que vai te dar milhões de opções de você utilizar ele depois, de fazer análises. Só que na hora de você cadastrar, você não preenche as informações corretas. E aí você não tem como avaliar, como analisar e nem como confirmar que aquilo tudo está certo. Né? Isso é uma preocupação que eu tenho com relação específica a isso. Outra questão é a informalidade, que muito provavelmente vai acabar aumentando, né? Porque hoje você tem pessoas que estão recebendo Bolsa Família, por exemplo, mas elas estão trabalhando e estão ganhando, além do Bolsa Família, um salário muito bom, né? Então acaba se somando. Só que como que isso acontece? Eles não assinam carteira, né? Então, justamente para conseguir continuar recebendo benefício. Então, uma coisa que isso já acontece hoje, né? Possivelmente pode ser que aumente isso, né? Ou eu não sei como é que exatamente o governo vai conseguir, de fato, comprovar e fiscalizar isso. Então, essa aqui é a principal preocupação. André. Vamos aguardar que eles sejam eficientes na limpeza do banco de dados. Né? Exato. E a última medida tem como ideia um teto salarial do setor público, é regular um teto salarial no setor público. Né? E aí a ideia é você ter um controle maior sobre o benefício no setor público e ter um controle maior sobre os super salários. Então, a proposta vai remeter que os super salários a uma lei complementar a uma lista de exceções ao teto remuneratório nacional. E a medida vai valer para todos os poderes e todas as esferas públicas. É uma medida boa, não é, Moisés? Em termos, né, mais uma vez falando em termos de corte de gastos, sim, é uma medida que vem justamente para cortar esses gastos aí, né, que vai diminuir o montante que o governo vai ter que desembolsar, de ter que pagar no final do mês.
André, Moisés, eu pergunto para vocês, quem é que aprova essas medidas? E principalmente essa. Supostamente vai ser o Congresso Nacional, depois o Senado. E aí eu pergunto novamente para vocês. Se vocês tivessem a opção de manter os salários de vocês elevados ou votar para reduzir o salário de vocês ou estabelecer um teto para eles, o que vocês votariam? Mas sejamos otimistas, né? Que o Congresso Nacional vai olhar para o retrato atual do relatório Focus do Mercado, as expectativas cada vez mais negativas da economia brasileira. Eles também estão pensando em reeleições, né? Então vamos ser otimistas que alguma dessas medidas serão bem implementadas. Eu só refazendo uma fala, na verdade, né? Eu acredito que isso sim era algo que está caindo de maduro, a gente fala, né? Que deveria ter sido feito há muito tempo atrás, né? Porque, querendo ou não, os benefícios que o setor público tem hoje, né? Vamos falando aí da Câmara de Deputados, senadores, enfim, é muito grande, né? Isso é uma das coisas que mais encarece, né? Que mais carrega a dívida do setor público hoje, é realmente o funcionalismo, né? Querendo ou não. E era uma medida que já devia ter sido realizada antes. Enfim, quando você fala com as pessoas hoje na rua, por exemplo, sobre economia, sobre política e tudo mais, todo mundo reclama, né? Que os deputados, que os senadores e que os salários são muito grandes, né? Que eles ganham demais. Se você for considerar e comparar previdências, por exemplo, o salário mínimo de um trabalhador é tanto, mas um deputado federal, enfim, ganha lá os seus, né, um valor agregado bem grande, considerando todos os benefícios que ganham, né? Então, você estabelecer um limite para isso hoje é uma medida que, sim, vai trazer uma certa confiança, não só para a economia, mas também para o governo como um todo, né? E essa é uma medida que, além de trazer um resultado positivo para as contas do governo, vai trazer uma confiança, né, com relação à população, né? Vamos começar a passar a ver o governo com olhos mais positivos, né? Então, se isso realmente conseguir ser passado pela Câmara e ser aprovado, vai ser, eu acho que no meu ponto de vista, um dos maiores ganhos da política brasileira. Mas a pergunta, então, é essa, né? Por que o mercado financeiro ficou nervoso com essas divulgações? Então, me permitam que eu traga aqui para vocês o que aconteceu exatamente. Então, o problema todo está numa desconfiança no mercado de que o governo realmente vai conseguir perseguir as metas de déficit estabelecidas pelo arcabouço fiscal, tá? O cerne de toda essa questão é essa. Até porque é o seguinte, a meta para 2024 é déficit zero das contas públicas, e a margem é 0,25%, né? Só que as contas públicas estão dando cada vez mais sinais de aumento e estão longe da meta fiscal. Para a gente ter uma ideia, no acumulado do ano até setembro, o rombo era de 105,2 bilhões. Ano passado, para a gente ter uma ideia, estava em 94,3. Olha só quanto aumentou. A meta é zerar isso ou chegar em 28,7 bilhões, por exemplo, em 2024. Então, o problema da desconfiança está em várias outras questões, além dessas que vocês e o Lucas trouxe, levantou, né, de forma muito positiva. Mas tem uma outra coisa, o problema da desconfiança está de que tem um relatório da Instituição Fiscal Independente, que é uma instituição ligada ao Senado, e foi divulgado no mês de outubro, e faz um cálculo de que as receitas esperadas no projeto de lei orçamentária anual do próximo ano estão superestimadas em 87,4 bilhões de reais. Esse documento estima também que as despesas estão subestimadas em 19,2 bilhões. Então, somando as duas, o resultado das finanças federais em 2025 pode ser mais de 100 bilhões de reais inferior ao projetado pelo Executivo. Então, é um sinal de que vai ficar mais difícil fechar as contas e alcançar, então, esse déficit primário previsto pelo arcabouço. E daí nós temos, assim como nós temos o Boletim Focus, nós temos o relatório Prisma Fiscal. Ele tem expectativas, né, dos economistas do mercado falando sobre qual vai ser o saldo primário. E para 2024 está prevendo aí um saldo primário negativo de 62 bilhões. E para 2025
foi piorada essa expectativa e está já em 89,579 bilhões. Então, ontem, na verdade foi ontem de manhã, né, ontem quinta-feira, mas mais especificamente na quarta-feira, que teve toda aquela repercussão, o mercado, quando viu que o governo diz que espera um corte aí de gastos de 70 bilhões de reais para 2025 e 2026, isso foi muito positivo porque estava dentro das expectativas, né? Então, todas as medidas tomadas estariam dentro daquilo que se estava projetando. Mas aí, quando veio essa notícia de diminuir a arrecadação com a isenção do imposto de renda, a pergunta que o mercado fez é de onde o governo vai suprir, então, essa queda de arrecadação em curto prazo, né? Então, tem essa questão aí que o mercado se fez. E tem um outro fator que mexeu com o mercado e que a gente, né, economicamente, a gente faz uma análise. Quando o governo precisa de dinheiro, onde é que ele vai buscar? Ele vai se endividar, né? É como se a gente recorresse aí, tipo, a um cheque especial. A gente vai buscar dinheiro em algum lugar. O governo, quando precisa de dinheiro, ele vai captar no mercado via tesouro direto, né? E aí, níveis maiores de endividamento aumentam a desconfiança. E isso, então, diminui a oferta de moeda estrangeira no Brasil. Por isso que a gente viu o aumento desenfreado, digamos assim, do dólar de quarta-feira, especialmente ali no final da tarde, até hoje, né? E com o dólar aumentado, a gente tem uma pressão inflacionária muito forte. Outra coisa, a relação entre a dívida pública e o PIB, que é um dos principais termômetros aí para medir a saúde fiscal. Hoje foi divulgado, então, os dados que mostraram que a dívida bruta do governo geral atingiu 78,6% do PIB em outubro de 2024. A mesma instituição, aquela que eu falei antes, projeta que o país vai terminar este ano com a relação em 80%. A tendência é de alta. Em 2025, 82,2% e em 2026, 84,1%. E aí, no resultado, no relatório do Prisma Fiscal, os economistas estão esperando que ela chegue a 78,4% do PIB no final do ano agora de 2024. Então, está acima do que foi projetado, por exemplo, em outubro, um pouco abaixo do que veio agora esse resultado de novembro, mas está próximo do que está aí de expectativa no Prisma Fiscal. Só que para 2025, a previsão é de que a dívida chegue a 81,73% do PIB e a projeção anterior era 81,2%. Também nas projeções estão aumentando. E aí, o crescimento da dívida, né, por falta de superávit primário, eleva juros. Aí, com os juros mais altos, o governo gasta mais para pagar esses juros. E aí, a gente tem mais pressão inflacionária e a gente tem mais aumento do dólar. Então, basicamente, assim, é isso que aconteceu que deixou os mercados bastante nervosos depois daquela divulgação que aconteceu na quarta-feira à noite, mais especificamente na quinta-feira. Moisés, especificamente falando sobre essa parte aí dos títulos públicos do governo, né, desses títulos de endividamento, né, ontem e hoje, especificamente quinta e sexta-feira, foram os 2 dias seguidos onde que o mercado de títulos públicos foi, não é a palavra, mas foi estopado, né? Eles pararam as negociações em função do aumento expressivo das taxas, né? Aí a gente teve hoje Tesouro IPCA+, que a gente chama que é os títulos indexados à inflação, que pagam juros reais além da taxa de inflação, chegaram a uma taxa de mais de 7%. São patamares aí que a gente não via desde o governo Dilma, lá atrás, né? Então, foi um aumento expressivo de uma hora para outra e justamente considerando aí a questão de confiança no mercado, porque os títulos do governo, eles são garantidos pelo FGC, né? Fundo Garantidor de Crédito, onde que cada CPF tem o direito à proteção até 250 mil, se eu não estiver enganado, se não mudou a regra. Então, eles seriam considerados ativos livres de risco, né? Então, o que possivelmente estaria acontecendo com a queda que ocorreu aí na Bolsa de Valores, que a Bolsa aí veio de quase 130 mil pontos para 125, 124 hoje, né, André? E possivelmente eles estavam fazendo essa migração, saindo de ativos de renda variável e entrando em ativos de renda fixa, onde que eles têm proteção, né? Então,
por causa da grande procura, né, que tu sempre fala, né, Moisés, a questão de oferta e demanda acabou elevando também as taxas, o que levou o governo aí a até bloquear o mercado de tesouro direto. Então, Lucas e Moisés, fato econômico fica por aqui. Fato econômico, a economia além da conjuntura, fica por aqui. Boa sexta-feira a todos. Tentamos mostrar para vocês um resumão das medidas econômicas com o objetivo de redução de gastos de aproximadamente 70 bilhões de reais em 2 anos. Tá? Bom descanso, bom trabalho. Até lá. Até.